do Senhor, professores da nossa Escola Bíblica Dominical, da classe de juvenis. E quem fala com vocês mais uma vez é o professor, o pastor Osiel Lourenço. Olá, professor! Estamos aqui a mais uma aula. Eu já quero desde já te desejar um ótimo mês de maio. Estamos aí com mais aulas para a Escola Dominical. Maravilha, maravilha. Então vamos prosseguir aí com a nossa pré-aula. E a lição de número 5 já, né? Como passa rápido, né? Passa. O tempo voa, como diz lá em várias partes do Brasil, né? Então a lição hoje é a 5, tem por título O Sumo Sacerdote e os Sacerdotes. E o nosso texto áureo. Texto áureo. Essa é das antigas, viu? Vamos lá, então. Das antigas. Qual que é o texto áureo? Tá lá no Salmos de Não, números. não. Salmos 110, verso de número 4, né? Salmo, a nível de curiosidade, Salmo não tem capítulo e nem versículo, né? Salmo tem números e versos, porque é poemas. Então, o Salmo de número 110 e o verso número 4 vai dizer: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, professor, nesta aula, quais são aí os nossos objetivos da lição? Lembrando que os objetivos são de muita importância para seguirmos um rumo certo na lição. Nunca menospreze, né, os objetivos. Nunca menospreze os objetivos. Jamais. Então, os objetivos dessa lição é compreender o conceito de sacerdote, né? É o que nós vamos focar, que já está ali no primeiro tópico, né? Compreender, né, o conceito de sacerdote, que vai ser de grande importância dentro da liderança do adolescente, né? Atual ou até futura. Vamos lá. Refletir sobre a liderança sacerdotal, importante, e também compreender necessidades dos pré-requisitos para a liderança. Tem pré-requisito? Tem pré-requisito, nós vamos conversar sobre isso agora. Maravilha! Então, ao longo dessa lição, como já foi muito bem pontuado aqui nos objetivos, então nós vamos falar dos sacerdotes e a partir dos sacerdotes extrair modelos de liderança. Porque os sacerdotes, né, eles eram assim, tinham cargos oficiais na religião judaica e através dos sacerdotes a gente tem aí algumas características que nós podemos aplicar na liderança contemporânea. Então, vamos mergulhar nessa aula a respeito dessa função tão espetacular, né, do Antigo Testamento, que era a função de sacerdote. Então, você pode até trazer também para a sua aula algumas imagens, né? Eu não sei se você tem a roupa aí, algumas pessoas eu estava vendo, né? Porque a gente está estudando a lição dos adultos também sobre o tabernáculo. E eu recebi algumas imagens, né, de gente que deu aula vestido de sacerdote, né, com maquetes do tabernáculo. Então, se você tiver acesso também, né, algumas... O grupo de teatro deve ter alguma roupa que possa te ajudar. Verdade. Vai lá naquele grupo abençoado lá de teatro. Você pode me emprestar a roupa de sacerdote. A roupa de sacerdote? Só nesse domingo de manhã. Prometo que eu vou te entregar limpinha, lavadinha. Ele vai ser uma bênção, né? Mas caso não tenha roupa de sacerdote, você pode conversar com sua esposa ou com sua mãe. Ou as próprias mulheres, criatividade não falta, né? Em casa, nós temos utensílios ali que dá para fazer uma roupa de sacerdote. Exatamente, né? Exatamente. Então, no tópico de número 1, quem é o sacerdote? É uma pergunta, né? Quem é o sacerdote? Quando a gente olha para a história do sacerdote, você vai ver que essa função sacerdotal, ela não se restringe apenas à religião judaica, né? O ministério sacerdotal, ele esteve presente em mais de uma religião. A própria lição vai citar por um exemplo do sogro de Moisés, o Jetro, que era sacerdote do Egito, era um sacerdote egípcio. O Egito, por exemplo, era um país que tinha muita religião e lá tinha também os seus sacerdotes, né? Então, ou seja, é uma função para além da religião judaica. Então, qual é a função primordial do sacerdote? O sacerdote era aquele indivíduo dentro da religião que fazia a mediação entre o povo, os homens e entre Deus. Como essa relação não era uma relação direta do povo com Deus, então o sacerdote intermediava. Então, a palavra central
que resume o que é um sacerdote, é um mediador, aquele que faz a mediação. Então, dentro desse tópico, depois de ter fechado esse tópico, você pode conversar com o seu juvenil, perguntando para ele o que ele acha do sacerdote, né? O que ele pensa da pessoa do sacerdote, o que ele compreendeu dentro dessa lição. Ele tem algum tipo de recompensa para ele ser um sacerdote? Né? Qual foi os requisitos que Deus chamou para ele ser um sacerdote? O que ele se disponibilizou? Então, converse com o seu juvenil após concluir o tópico 1 sobre o que ele pensa, o que ele acha sobre o sacerdote. Isso é muito importante, tá? Muito importante. Então, aqui nesse tópico 1 vai ser então a definição. O que é o sacerdote, a função do sacerdote, né? E também aplicando para os nossos dias de hoje. E no tópico número 2, vai falar a função sacerdotal no judaísmo. Isso aqui é muito importante, porque assim, você vai pontuar quando que o judaísmo, a religião judaica propriamente dita, ela foi instituída. Foi no Êxodo, né? Quando o povo então saiu do Egito. Então ali começa de fato a religião judaica, né? Quando Deus dá as leis para Moisés. Então ali é instituída a religião judaica. Então é nesse momento também, nesse momento de transição, que a figura do sacerdote ela vai ser oficializada. Então quer dizer, professor, que passou a ter sacerdote apenas nesse momento com Moisés? Não. Né? Gente, a própria lição já fala de Melquisedeque, que era também uma pessoa que exercia a função sacerdotal. Mas é através do Êxodo, quando o povo começa a peregrinação pelo deserto e Deus institucionaliza a religião judaica, que ali a função também do sacerdote ela é oficializada. Então, professor, depois de concluir aí esse segundo tópico, nós temos uma pergunta importante para o juvenil. Que sabe qual é? É assim, qual é a função, atividade mais difícil dentro da igreja, exercida por alguém? Eu acho que ser pastor deve ser a mais difícil. O que você acha? Com certeza. Eu acho que a de pastor é a mais difícil, de pastor. Ela é difícil e muito nobre ao mesmo tempo, né? Muito difícil e nobre. É aquele que carrega todo o peso, aquele que puxa e aquele que incentiva. Mas, normalmente, aquele que mais trabalha dentro da igreja, aquele que mais tem uma atividade, ele costuma ser esquecido, né? Então, nós precisamos relembrar isso, né? Incentivar os adolescentes a observarem quem são aquelas pessoas que têm trabalhado, que têm tido uma atividade dentro da igreja. E pergunte para ele qual é a atividade que ele acha ali que é a mais difícil praticada dentro da igreja. Eu acredito que eles vão ter pessoas inspiradoras na visão deles e que você também vai poder compartilhar. A partir disso, você pode observar também quais são as pessoas que o seu juvenil tem admirado e quais as características de liderança que essa pessoa tem e que o seu juvenil tem admirado e tem observado. Isso é muito importante, porque, inclusive, né, amor, quando a gente pega a figura do sacerdote, ele tinha, assim, várias funções. Várias funções, né? O sacerdote, aquele que trazia as ofertas, né, que o povo trazia, os animais. Ele fazia as celebrações litúrgicas, ele fazia os sacrifícios, ele era uma espécie de juiz, ele era encarregado, conselheiro, ou seja, o sacerdote ele tinha muitas funções, ou seja, o sacerdote ele tinha muitas coisas que ele fazia. Então é até importante também, quando você for dando a sua aula, e chegar nesse tópico número 2, se você tiver um quadro, assim, escreva, né? Função do sacerdote. Função de trazer as ofertas, 1. Função de celebrar o cultos, 2. Né? Vá pontuando para ele visualizar que a função que o sacerdote exercia não era simples, era pesado aquilo que ele fazia. Então, as funções dele eram muito importantes. E a gente vive hoje num tempo, né, que as pessoas assim, elas têm criticado de maneira muito exagerada a institucionalização. Né, amor? A gente fala assim, não, olha, eu vou servir a Deus só pela internet, só na minha casa, eu não preciso de ir no templo, não preciso de ir na igreja. Inclusive, existe até alguns pesquisadores que chamam isso de a fé líquida.
os desigrejados também, desigrejados, né? Gente que fica criticando, para que eu vou à igreja, para que eu vou ao templo? Ou tem aqueles também, professor, que aconteceu algo ali dentro da igreja e ele, eu não vou mais, não vou voltar, tô magoado, tô chateado, não vou voltar. Pode concluir, desculpa. Não, é exatamente isso, né? Então, a fé líquida, né? A fé líquida, ou seja, então as pessoas acham que elas podem desenvolver uma espiritualidade, ser fiéis a Deus, crentes, sem necessariamente estar vinculadas ao templo. Eu acho que, olhando para a lição, você vai até dizer isso para os seus alunos, que não é verdade. A gente, enquanto fé cristã, a gente precisa sim, né, estar presente ao templo, estar presente na igreja, congregar, porque isso vai fortalecer a nossa fé. Mas eu posso adorar a Deus na minha casa. Não apenas pode, como deve, né? Verdade? Mas não é apenas na sua casa. Existe um lugar, um templo que fora constituído para que aquele lugar fosse um lugar de adoração. E desde o Antigo Testamento Deus trabalha assim. Deus instituiu o tabernáculo, com a liderança dos sacerdotes, depois também o templo. Então isso é importante. Este tópico também nos leva a refletir sobre o que está acontecendo atualmente no mundo inteiro. Nós estamos observando que grandes líderes, não só dentro da igreja como fora, que estão sendo bombardeados por fake news, por mentiras, e as pessoas que quando não conseguem filtrar isso, elas acreditam nessas coisas que passam. Verdade. E nós, você, professor, você sabe o quanto é difícil estar numa posição de liderança, quantos desafios nós enfrentamos, quantas coisas nós escutamos e não podemos levar para dentro de nós, precisamos avançar a cada dia. Então, incentive o seu aluno a conscientizar dessa grande importância, né? Não só como do pastor que carrega, né, toda a igreja com ele, quantas preocupações ele precisa ter, mas de todas as outras atividades que são feitas dentro da igreja. Até mesmo um porteiro, que as pessoas costumam, o porteiro, ele tem uma importância muito grande, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo fora, no pensamento até de proteger a igreja, de adiantar as coisas, né? Se algo acontece lá fora, às vezes os carros que estão sendo cuidados pelos nossos porteiros. Então, toda atividade é de grande valor, mas lembrando qual é a atividade mais difícil, né? Então, conscientize o seu aluno a não ir com essas informações que vão pela internet, com essas informações, com as coisas que digam, mas que ele tenha uma sensibilidade de olhar quão difícil é algumas práticas, e algumas delas só se consegue mesmo com a graça de Deus. Exatamente. Porque algumas atividades realmente são muito difíceis. Lembrando que nós lidamos com pessoas. E pessoas são problemáticas, né? É verdade. Humanos são problemáticos. Então, quão importante é nós respeitarmos, nós valorizarmos e nós até ajudarmos essas pessoas que tenham práticas, que tenham atividades dentro da nossa igreja. Amém? Exatamente. E essa liderança, né, no tópico de número 3, vai dizer pré-requisitos para o exercício sacerdotal. Então, quando a gente, você pode até lá abrir com o seu aluno lá em Levítico, fala muito disso, a respeito de que aquele que tinha essa função de sacerdote não podia ser qualquer um. Vamos usar uma expressão clara. Não podia ser qualquer um. Eu quero ser sacerdote. Não, opa, peraí, vem aqui. Havia pré-requisitos. Havia uma listinha lá de qualidades que ele devia ter. Ou seja, né, se tivesse um RH em Israel, filtrar, né, e alguém levasse o seu currículo, peraí, deixa eu ver se você quer ser sacerdote, então deixa eu ver se o seu currículo atende aqui as atribuições que são necessárias a um sacerdote. E haviam várias atribuições. A primeira delas era uma atribuição genealógica, ou seja, só podia ser sacerdote, você vai afirmar isso com seus alunos, quem era da tribo de Levi. Ou seja, os sacerdotes vinham dessa linhagem, né? Outros requisitos, né? Não podia ter nenhum tipo de deficiência física. Então quer dizer que hoje o líder não pode ter deficiência física? Não, não é muito bem isso, né? Ali era para representar. O que isso representa hoje? Representa hoje uma questão de que o líder hoje ele tem que ser uma pessoa que tenha integridade. Uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, né? Então essa é
características que aquele sacerdote tinha que ter. Ele tinha que ser uma pessoa que tinha uma vida com Deus, né, uma devoção diante de Deus. Então, havia pré-requisitos para ser sacerdote. E hoje não é diferente. Para ser uma liderança, tem que ter também alguns pré-requisitos que são básicos, né? Você vai falar com o seu aluno, até pergunta para ele, olha, na sua opinião, quais são os requisitos que um líder do Senhor deve ter? Desde que eles falem também, né? Qual é a opinião deles, que tipo de atribuições o líder deve ter? Para concluir esse tópico 3, você pode refletir em algo muito básico, né? Para um advogado, para uma pessoa ser um advogado, quais são os pré-requisitos? Olha aí, é verdade. Ele precisa ter um curso superior, ele precisa passar a prova da OAB. Não é simplesmente ter o curso superior, né? Ele também precisa passar na prova de OAB. Para uma pessoa ser um professor, o que ele precisa? Ele precisa ter um curso superior, de repente ele precisa ter até uma especialização. Isso também vai dentro da medicina. Então, para exercer uma posição de liderança, houve ali alguns pré-requisitos. E se o seu adolescente, você pode conversar com ele também, né? Olha, meu querido, qual é a atividade dentro da igreja que você gostaria de exercer? Eu já ouvi de alguns adolescentes dizendo que quer ser pastor, outros quer atuar dentro do louvor. Então, para ser pastor, não basta apenas ele querer. Ele vai precisar seguir ali com uma educação cristã, né? De repente fazer um curso de teologia ou um curso da EPOS que a nossa igreja oferece. Ele vai precisar exercer algumas coisas, atividades, ele vai precisar ter um conhecimento da Bíblia, ele vai precisar participar da escola dominical também, né? Para ele praticar o seu conhecimento diário. Então existem alguns requisitos dentro do louvor. Eu acho que eu não sirvo para a atividade do louvor, não canto e não toco. Se eu cantar é bem escondidinho, né? Qual é a função, as outras funções que nós poderíamos citar como exemplo? Líderes de departamentos, líderes de adolescentes, de jovens, enfim, é uma ampla rede. Então você pode conversar com o seu adolescente falando sobre a importância que o Aziel comentou aqui, né? Existem alguns pré-requisitos e não somente para a vida profissional, mas para a vida espiritual, para a atividade dentro da igreja, é necessário também que tenha alguns pré-requisitos e é necessário também uma busca de informação, uma busca de cursos, e eles já podem começar a se preparar desde já. Exatamente. Então, fica a dica, né? Aprimore sempre aprimore na sua liderança. Nós louvamos a Deus, nós estamos aqui da de Joinville, a Assembleia de Joinville, né? E nós estamos sob a liderança do nosso pastor Sérgio Melfior, que é um exemplo de liderança em quem a gente sempre se espelha também, né? Então isso é muito importante. Ponto de número 4, o sacerdócio eterno de Cristo. Então, a Bíblia diz que Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Ou seja, quem é assim o nosso principal referencial de liderança? Jesus, Cristo. Então, você quer ser um líder ou uma líder de influência, de valor? Espelhe-se também na pessoa de Cristo. Porque veja, né, o Cristo ele foi um grande líder, ele chamou os 12 apóstolos, ele os comissionou, os orientou, ou seja, Jesus é o maior exemplo de líder que nós podemos ter. Então, peça para os seus alunos darem um olhar também para Jesus e destaque, né, quais as características que Jesus tinha como líder que nós podemos também ter para exercer a nossa liderança. Professor, você pode conversar com o seu juvenil no final desse tópico, perguntando para eles quais são os sacrifícios que eles têm feito pela igreja, pelo reino de Deus. Jesus, ele sacrificou a sua própria vida em prol de que nós fôssemos livres, né? Para que nós tivéssemos hoje o conhecimento, nós tivéssemos acesso ao caminho e à verdade da vida. Então, pergunte ao seu adolescente o que ele está disposto a sacrificar. Né? Hoje nós estamos num tempo onde a educação cristã ela é de muita importância. Conversar com os nossos adolescentes é muito importante para a gente quebrar aquelas informações que vêm de fora, aquelas informações erradas, equivocadas, que saem de fora.
Você pode instruir o seu adolescente na palavra, né? Uma conversa para ele estar disposto. De repente, são coisas pequenas que ele já pode começar a exercitar para sacrificar em prol do reino de Deus. O que é sacrificar, Osiel? O que um adolescente poderia sacrificar em prol do reino de Deus? Ele pode sacrificar, por exemplo, as horas que ele passa nas redes sociais. Olha, eu vou se eu passo, sei lá, 5 horas nas redes sociais, eu vou sacrificar isso, e eu vou diminuir drasticamente essa quantidade de tempo e vou dedicar à leitura de um bom livro. Eu vou ler livros evangélicos, eu vou me aprimorar. Vale a pena. Só conquista coisas na vida que se sacrifica. Né? Ninguém vai vencer na vida ficando de braços cruzados e esperar as coisas chegarem. Não, você precisa realmente sacrificar algumas coisas para você conquistar e ser um líder abençoado por Deus, um líder que Deus se agrada. E professor, para você agora, nós gostaríamos de deixar algumas dicas. Existem livros espetaculares que você pode ler, que vai te auxiliar ainda mais dentro da sua lição, dentro da sua aula. Existem cursos pequenos, rápidos, que você pode fazer mesmo dentro da nossa igreja, que a nossa igreja oferece. Então busque mais o conhecimento, incentive o seu aluno, o seu juvenil, assim como você tem feito, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar te abençoando. Amém. Então nós estamos aqui encerrando mais uma pré-aula, que teve por título aí os sacerdotes, e pensando, liderança através do ministério desses homens abençoados do Antigo Testamento. Então, nós ficamos por aqui e esperamos que você tenha aí no próximo domingo mais uma aula abençoada e abençoadora, que muitos adolescentes, juvenis, sejam influenciados, E quem sabe através dessa aula vai despertar lideranças, não apenas na igreja, mas na família, no mundo social. Então, por isso, professor, que você tem uma grande responsabilidade, tá? Você está semeando, Está semeando lá naqueles coraçõezinhos e com certeza essa semente vai crescer, ela vai germinar, e várias lideranças vão surgir através da sua aula. E você pode também falar para as nossas meninas, Porque alguns tópicos têm ido muito direcionado, mas nós não podemos esquecer das nossas meninas. Elas precisam também ser incentivadas à liderança. Nós precisamos de mulheres com base cristã, não só para liderar também, mas como apoiadora, atualmente, de repente, futuras auxiliadoras dos seus esposos. Amém, queridos? Até semana que vem. Deus te abençoe. Um abraço em nome de Jesus.